Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um vídeo, né? Aqui para nós aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer um conceito de JWT, tá? Que é a implementação desse recurso dentro de um back-end, né? Dentro aí de um projeto de back-end, tá? Então, primeira coisa é a gente entender, né? Para que serve, né? O JWT, e aí a gente vê uma implementação aqui na prática. No, no vídeo de hoje eu vou estar utilizando o Node.js, tá? Que é obviamente uma das linguagens aí de desenvolvimento para back-end mais utilizadas, e a gente vai exemplificar para vocês a utilização do JWT aí dentro do projeto, tá ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, a gente precisa entender aí o conceito, né, do JWT. Então eu trouxe aqui um site, né, que é o Wikipedia, só para a gente poder dar uma traduzida e a gente poder pegar uma pré-definição, tá? Então o JWT, né, que é conhecido, ele significa JSON Web Token, tá? Então, ou seja, ele é um token, né, o que é um token? É uma sequência de letras e números, né, uma chave, digamos assim, de autenticação que a gente utiliza na web para a gente poder encaminhar nas nossas requisições, tá? Então o JWT é um dos recursos mais utilizados hoje, né, para poder gerar esses tokens e a gente poder utilizar esses tokens dentro dos nossos projetos. Esse token que ele gera, né, é como se fosse uma assinatura, né, de autenticidade daquela requisição, daquela autenticação provavelmente que você vai estar fazendo, tá? E esse token ele é criptografado, tá? Então ele tem ali um processo de criptografia que isso dificulta provavelmente para que a pessoa consiga burlar ou ela consiga descobrir, né, qual que é a composição daquele token, tá? Aqui no vídeo de hoje a gente vai utilizar a implementação do JWT no Node.js, mas você poderia estar utilizando em qualquer linguagem voltada para back-end, Java, PHP, C Sharp, .NET, enfim, qualquer linguagem de programação que você trabalha com formato de API, né, para back-end, você pode, com certeza deve estar implementando esse tipo de recurso dentro do seu projeto, tá ok? Bom, no nosso caso de hoje a gente vai usar o Node, né? Eu tenho aqui já um projeto rodando, né, aqui no Node, tá? Já deixei aqui dois endpoints, né, criados, que é um endpoint de listagem de alunos, tá? Tô fazendo aqui um projetinho de como se fosse uma escola e um endpoint de autenticação, tá? Então já tenho dois endpoints aqui implementados, já deixei eles pronto e funcionando até para poder facilitar e a gente conseguir focar só na implementação do JWT, tá? Até para mostrar para vocês aqui no Postman, deixa eu subir aqui o projeto, né? O servidor aqui está fora do ar. Então percebam que assim, ó, eu já estou pegando do meu banco de dados, tá? Os registros aqui, né? Os alunos, enfim, que eu tenho aqui cadastrado, ó, já está vindo aqui da minha estrutura de banco. E inclusive eu já estou fazendo um processo de autenticação. Então, se eu mandar uma requisição, né, de um login e uma senha correto, ele já me retorna o ID e o login daquele usuário. Se eu mandar um login incorreto, ele não valida, porque o banco de dados não encontra essa informação, então ele me traz aqui um erro, tá? E se eu mandar a senha errada, ele também vai retornar, tá? Eu estou utilizando como banco de dados o MySQL, tá? Então eu tenho aqui ó, algumas tabelinhas criadas, né, aqui no MySQL, e eu já tenho toda essa estrutura aqui montada, né, do aluno, da autenticação, ó, tá? Então isso aqui já está vindo tudo do banco de dados. É um banco teste só para a gente poder rodar aí essa implementação, tá? Aqui no Node eu estou utilizando o Express, né, que é para poder criar aqui as minhas rotas. Estou utilizando o Prisma, né, para poder fazer acesso a banco de dados.
E estou utilizando algumas outras dependências, né, como cores, como buddy parser, enfim, tá? Então o foco não é nem abordar, né, esse código aqui já implementado, mas em si a gente implementar o recurso do JWT aí pra gente, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa é fazer a instalação do JWT, tá? Então, por padrão, né, tudo que a gente utiliza aqui no Node, a gente precisa fazer a instalação, tá? Então, o JWT ele não vai mudar. Para a gente poder instalar o JWT, a gente utiliza o comando npm install e colocamos aqui o nome da nossa dependência, que é o JSON Web Token, tá? Lembrando que eu já tenho npm instalado na minha máquina, já tenho o Node instalado na minha máquina, então eu já tenho todo o ambiente configurado, né, para eu poder rodar aí esse vídeo de hoje. Então, vou rodar aqui o processo de instalação, tá? Então ele baixou aqui da internet alguns pacotes e rodou para mim, né, a instalação do JSON Web Token, que é o nosso JWT, tá? Então o primeiro passo é fazer essa instalação. Partindo do princípio que nós já temos instalado o JWT dentro do nosso projeto, tá? O próximo passo é a gente construir, né, o gerador, né, do JWT e o validador, né, vamos chamar assim. Para poder facilitar, né, aqui a nossa organização aqui do projeto, eu não vou construir, né, toda essa programação aqui dentro do meu arquivo principal, que é o app.js, até para poder ficar um pouco mais organizado. Então eu vou criar uma pasta aqui na estrutura do meu projeto, tá? Vocês, na hora que fazer, vocês podem estar utilizando a estrutura de projeto e organização de diretório que vocês estão acostumados, tá? Eu vou criar uma pasta chamada de middleware, tá? Poderia ser qualquer outro nome. Por que eu vou criar aqui uma pastinha chamada de middleware, né? Porque eu posso estar utilizando, né, essas funções que eu vou estar criando do JWT para outros projetos. Então eu já estou criando aqui uma espécie de mini projetinho que eu poderia estar importando e utilizando depois em outros projetos, tá? Aqui dentro eu vou criar um arquivo, eu vou criar um arquivinho chamado de jwt.js, tá? Eu até vou colocar aqui para o nome ficar mais, colocar middleware jwt, tá? O nome também não interfere, vocês podem estar criando a nomenclatura conforme os projetos aqui de vocês, tá? E aí a gente vai começar implementando aqui. Eu sempre gosto, né, quando eu vou criar aqui um projeto, eu sempre deixo aqui as primeiras linhas. Eu até vou copiar aqui de um arquivo que eu já tenho, né? Eu geralmente deixo aqui as primeiras linhas destinadas a uma explicação aqui do que está acontecendo, né? Acho que eu não tenho aqui nenhum exemplo, mas enfim, eu vou colocar aqui. Então, colocar aqui o objetivo é implementação do JWT no projeto, tá? A data que a gente está fazendo aqui a gravação desse material no dia 11/12, tá, de 2022, e a versão 1.0, tá? Quem está desenvolvendo aqui esse projeto sou eu, tá? Então só deixando aqui uma breve documentação aqui do que seria aí esse arquivo, né, que a gente está criando aí e que a gente poderia estar utilizando depois inclusive em outros projetos aí também, tá? Isso aqui é apenas um padrãozinho de projeto
não é obrigatório, mas só para a gente poder manter aí uma organização. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas funções, uma que vai criar o JWT, tá? Que vai criar esse token para a gente, e uma função depois de validação, tá? Para a gente poder implementar isso, eu vou criar aqui algumas consts, tá? Então eu vou criar uma const aqui chamada de JWT, onde eu vou importar a nossa dependência, que é o JSON Web, acho que eu até devo ter aqui no Ctrl C, para não errar aqui a digitação, o meu JSON Web Token, tá? Então essa linha aqui eu estou fazendo import da biblioteca, né? Ou da dependência, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui nesse arquivo vou criar duas variáveis aqui, né? Duas consts aqui. Eu vou criar uma constante que vai ser a minha chave, né? Então eu vou chamar ela de secret. O que vai ser essa secret aqui, né? Essa secret vai ser uma chave que eu vou colocar, é como se fosse uma palavra-chave, para a gente poder colocar dentro da geração do token. Então, geralmente, nos projetos, essa secret ela pode ser uma senha, pode ser alguma coisa que a empresa ou a tecnologia que vocês estão fazendo tenham. Então, aqui, no nosso caso, só para exemplificar, né? Então, eu vou colocar assim, eu vou criar uma chave chamada ABC, tudo minúsculo aqui, A1, B2, C3, tá? Essa chave pode ser o que vocês quiserem, tá? Recomenda-se, né, que vocês utilizem uma chave, obviamente que não seja tão fácil, né? Aqui eu estou utilizando um exemplo, né, A1, B2, C3, mas a gente poderia estar utilizando uma chave secreta com maior propriedade, tá? Vou criar uma const aqui também, que vai ser o meu tempo que esse JWT ele vai rodar, né? Ele vai ficar válido na hora da geração. Então eu vou dizer, até para a gente poder exemplificar aqui no vídeo, eu vou dizer que 60 segundos, né? Vai ser ali o tempo máximo de expiração da chave JWT, tá? Então só para deixar aqui comentado, né? Então vou colocar aqui, ó, chave secreta para a criação do JWT, e aqui é o tempo para validar o token do JWT, tá? Tô colocando 60 segundos, né? Então esse valor que a gente coloca é em segundos, tá bom? Mas aí você pode colocar aí um tempo de expiração maior, tipo 5 minutos, 10 minutos, né? Então aí vai de acordo com o tipo de aplicação que vocês estiverem fazendo, tá? Bom, agora sim eu vou criar duas funções. Então eu vou criar aqui uma const chamada de create JWT. Vai ser aqui uma função assíncrona. E essa função aqui, ela vai receber aqui o que a gente chama de payload. Aí eu já vou explicar para vocês o que é esse payload aqui, tá? Então essa aqui é a função que criação do JWT. E eu vou criar uma outra função, até vou dar um Ctrl C aqui para a gente ser mais rápido aqui no vídeo. Eu vou criar uma função de validate JWT. Essa função é a validação de autenticidade do JWT, tá? E aqui na função de validação vai chegar para mim um token, tá?
Então qual que vai ser a ideia, né? Essa criação do JWT, vou colocar até aqui, ó, retorna um token, que é esse token que eu vou passar no login, tá? E essa função aqui, ela recebe, né? Ela recebe o token para validação, tá? Então vamos imaginar o seguinte, né? Quando alguém logar no nosso sistema, ele entra aqui no create, gera um token para a gente, e aí esse token vai junto com os dados do usuário. Toda vez que o usuário estiver fazendo alguma requisição, ele estiver navegando na aplicação aqui do back-end, ele sempre vai validar o token. Então ele manda o token e a gente valida. Se for um token válido, a gente deixa seguir. Se for um token inválido, aí a gente fala que ele não tem autorização, tá? Então mais ou menos vai ser essa a nossa regrinha, tá? Bom, vamos começar construindo aqui então as nossas duas funções. Basicamente, pessoal, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma const, que eu vou chamar ela de token, tá? E essa const ela vai receber o seguinte: JWT, que é a nossa biblioteca aqui que a gente importou aqui em cima, tá? JWT.sign, né? Ou seja, ele vai fazer uma criação utilizando algumas informações aqui para gerar o token para a gente, tá? Aqui dentro eu tenho que passar alguns parâmetros, tá? Esses parâmetros são eles, né? Eu vou passar no formato JSON, então eu geralmente passo o user ID, tá? Que a gente vai conversar daqui um pouquinho, que vai ser o que a gente vai chamar do payload, que é exatamente o que está chegando aqui como parâmetro da nossa função, tá? Aí vocês vão entender direitinho. Beleza. Vírgula. Aí eu tenho que passar a chave secreta, né? Que é a nossa secret, que é para ele gerar o JWT. E eu tenho que passar o tempo de expiração. Então, o expiracy né? Até aqui. E aí eu vou passar, que vai ser 60 segundos. Tá? O ideal, pessoal, quando vocês forem fazer, né, criar essa chave, definir o tempo, é que vocês coloquem isso num outro arquivo, tá? Que eu estou fazendo num arquivo local, né, para poder ficar mais fácil aí o nosso entendimento. Mas depois vocês podem pegar, né, essa chave secreta, esse tempo de expiração e colocar num arquivo separado do seu projeto, né, onde você tem variáveis e coisas do gênero, tá? Então, o que está acontecendo aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, essa linha gera o token. Para ele gerar o token, ele precisa do payload, tá? O que é o payload? É a identificação do usuário autenticado. Então, por exemplo, não adianta eu colocar a minha chave secreta e definir o tempo de expiração se eu não dizer quem é o usuário, tá? E aqui nesse caso a gente vai usar o ID, que é a chave primária do usuário no banco. Então aqui no meu Postman, não sei se vocês perceberem, quando eu faço a autenticação, deixa eu colocar no ar aqui de novo o projeto, vocês vão perceber o seguinte, ó. Eu mando o login e a senha, e aí ele devolve o ID, o login poderia estar retornando outras informações aqui do usuário. Esse ID aqui, ó, que é a minha primary key no banco, eu vou usar ela como uma identificação do usuário, até por ser uma identificação única, que não vai se repetir com nenhum outro usuário, tá?
Então esse ID aqui, ó, vai ser o nosso payload. Então, na hora que a gente autenticar o usuário, a gente pega o ID dele e a gente encaminha para o create JWT, que vai ser o payload. Aqui é a chave secreta e aqui é o tempo de expiração desse token, tá? Uma vez que esse token estiver em ordem, eu vou retorná-lo para quem solicitar. Então tá aqui, ó, tá? Essa daqui é a função que cria um token para a gente, tá? Depois vocês vão ver como é que vai ficar o formato desse token, né? Dentro dele vai ter o payload, que é a identificação do usuário, a chave secreta e o tempo de expiração, mas a gente não vai conseguir identificar porque ele vai estar totalmente criptografado, tá? Então, só deixando aqui, né? Aí a gente tem a secret, que é a chave secreta, né? Que a gente criou. E a gente tem esse experience in, né? Que é o tempo de expiração do token, tá? Então, são essas três informações que a gente encaminha aqui no create, tá ok? Bom, o meu create tá pronto, tá? Depois eu vou testar ele, mas aparentemente é só isso daqui, tá? E a validação, o que vai acontecer aqui na validação? A validação a gente vai ter aqui um pouquinho mais de código, né? Não muito, mas a gente vai ter que fazer aí um teste. Então, quando alguém for solicitar uma rota, ele vai mandar o token pelo cabeçalho da requisição e aí eu vou verificar se esse token é válido. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte: jwt.verify. Então, percebam que aqui em cima eu usei o sign e aqui embaixo eu vou usar o verify, que é para verificar o token. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o token que foi enviado aqui, encaminhar ele para validação. Eu vou falar qual é a chave secreta, né? Para ele poder fazer essa validação para a gente. Essa validação, ela é uma função aqui de callback, né, para nós. E aí ele vai retornar para nós um erro e ele vai retornar o decode, que seria o token identificado, digamos assim, né, decodificado, tá? Então essa que é a ideia aqui, ó. Então vamos lá. Então aqui valida a autenticidade do token, tá? Então a gente recebe o token, que é uma chave, né, que vocês vão ver daqui um pouco. A gente define a palavra secreta, por isso que eu criei uma variável, né, ó, tá? Até para não ter erro de digitação. Então, para gerar o token eu preciso da chave e para validar o token também eu preciso da chave. E aí a própria dependência, né, aqui do Node, que é o JSON Web Token, vai fazer essa validação para a gente, né? Esse aqui é um método, provavelmente, que faz toda esse processo de validação. E aí, essa função de callback, se der algum erro, ele vai retornar, ou se não der erro, ele retorna o token decodificado, caso eu precise, tá? Basicamente, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer uma estruturinha de decisão, tá? Eu vou verificar se esse erro é verdadeiro, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, para não gerar dois returns aqui, né? Um return false e um return true, eu vou criar uma variável aqui local, criar uma variável chamada status, que ela vai começar sempre em false, tá? Aí vocês já vão entender. É só para eu não dar dois returns, né? Escrever return duas vezes. Então o que vai acontecer?
Se esse erro, por algum acaso, retornar verdadeiro, ou melhor, se ele retornar diferente de verdadeiro, eu vou mudar o status dessa variável. Status igual a true. Tá? E aqui embaixo eu dou um return. Return status. Então, basicamente, essa função, o que ela vai fazer? Né? Ela vai fazer essa validação. O token é verdadeiro? Se o token for verdadeiro, ele vai dizer que ele vai dar um return true. Se o token não for verdadeiro, ou seja, se ele tiver se ele expirou ou se ele tiver algum dado errado, ele vai retornar verdadeiro nesse erro aqui, ó. E aí automaticamente eu vou retornar false, tá? Então, algo bem simples aqui, que é a validação aqui a validação do token, tá? Uma coisa que seria importante é assim, se você precisar, tá? Você pode, através desse decode, você pode recuperar o ID do usuário, você pode recuperar a chave, você pode recuperar o tempo de expiração do token. Então, esse callback de decode, ele vai te trazer essas informações, que é aquilo que a gente mandou gerar o token, tá? Particularmente, eu não vou precisar disso, porque eu só estou fazendo aqui um exemplo para vocês, mas esse decode poderia ser útil para a gente poder pegar mais informações do nosso token, tá? Eu aparentemente não vou precisar dessas informações aqui agora. E aí, para poder finalizar, module.exports, né, para eu exportar aqui essas duas funções. Então eu vou ter aqui a create JWT e eu vou ter aqui a validate JWT. Pessoal, isso daqui, ó, tá? Basicamente é a programação que a gente faz para criar o JWT e para a gente poder validar a autenticidade do token que o JWT gerou, tá? Agora, basta a gente utilizar, né, basicamente essas funções. Aonde que a gente vai utilizar aí essas funções, tá? Então, até para vocês entenderem. Eu tenho aqui um modelinho MVC. Então, eu tenho aqui uma controller. Deixa eu localizar ela aqui. Aqui na minha controller, ó, até já deixei mais ou menos preparadinho aqui, ó. Isso aqui é para autenticar o usuário. Eu tenho aqui uma função que ele recebe o login e a senha, tá? E aí ele chama aqui uma funçãozinha na minha model e faz a validação para poder saber se o usuário está certo ou está errado. Aqui nessa controller, o que eu vou fazer, tá? Eu vou importar o meu middleware, né? Vou importar lá o meu arquivo de criação e validação do JWT, tá? Então eu vou chamar ele de JWT igual a require. E aí eu vou chamá-lo aqui. Middleware barra middleware jwt.js, tá? Só para ficar aqui no padrãozinho. Então esse cara aqui, ó, é o import da biblioteca que gera e valida a autenticidade do JWT, que é justamente o arquivo que a gente acabou de desenvolver, tá? Então eu estou importando ele aqui dentro do meu projeto. Lembrando que eu já tenho tudo pronto aqui na autenticação, então eu só vou acrescentar mesmo a parte do JWT, tá? Então eu fiz aqui um import, né, do arquivo que a gente acabou de escrever. E o que vai acontecer aqui, ó? Aqui que vai estar o grande segredo.
Quando a minha validação acontecer no banco de dados, tá? Então aqui eu verifico se o banco disse que existe, né, o dado, então ele retorna para mim aqui os dados, e aí eu dou um return para o meu postman aqui, ó, para ele poder trazer os dados do usuário, tá? Caso contrário, aqui eu estou dando um return false. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui dentro desse if, eu vou implementar o seguinte: antes de eu fazer o return, eu vou criar aqui um token, vou chamar ele de token user, né, que é o token do usuário. E o que esse cara vai ter aqui, né? Então eu vou chamar o meu jwt.create, que é a nossa funçãozinha de criação do jwt. E aí eu vou encaminhar o meu payload. Não sei se vocês lembram, mas o meu payload é o ID do usuário. Então eu vou mandar aqui o ID, tá? Deixa eu ver aqui só o que ele me retorna. É ID, né? Então aqui provavelmente é só o ID. Beleza. Então, o que eu faço aqui? Gera o token pelo JWT, tá? Ou seja, eu estou chamando aquela função que a gente acabou de criar, tá? Que é justamente a funçãozinha que vai gerar esse token para a gente. O que eu vou fazer com esse token? Eu vou acrescentar ele no meu JSON. Então eu vou chamar aqui o dados aluno e aí eu vou criar uma chave chamada token e aí eu vou colocar token user que eu acabei de gerar, tá? Acabei de receber aqui da minha função, tá? Então essa linha aqui, ó, adiciona uma chave no JSON com o token do usuário, tá? Então é isso que está acontecendo. E aí eu dou um return, né, aqui para o meu app, que aí ele vai jogar essa informação aqui na tela. Basicamente, pessoal, teoricamente é isso daqui, tá? Então vou salvar aqui os meus arquivos. Detalhe, eu preciso fazer ainda a parte da validação. Mas antes da gente fazer a validação, vamos ver se esse token ele já está sendo criado para a gente aqui no projeto. Então eu vou parar aqui o meu projeto, vou rodar ele de novo. E aí eu vou fazer o seguinte agora, ó, eu vou fazer uma requisição de autenticação. Olha que legal. Acabei de receber, né, o usuário logado e ele trouxe um token, pessoal. Isso daqui, ó, é justamente o token que o JWT gerou, tá? E aqui dentro, né, dentro dessa hash, né, que a gente chama, né, dentro dessa criptografia, o que tem aqui dentro? Tem a palavra secreta, tem o ID do usuário, né, no caso aqui deve ser o 1 provavelmente, e tem algumas outras informações, como o tempo de expiração, né, do token, né, enfim. Então eu tenho essa hash aqui montada, tá? E o legal é que assim, cada vez que eu me autenticar, ó, ele está sempre mudando o token, ele nunca vai ser o mesmo. Tá vendo? Se eu tentar várias vezes a autenticação, ele sempre vai mudar. Ele nunca vai permanecer o mesmo token, tá? Então, se vocês verem aqui no finalzinho, ó lá, já mudou o finalzinho, tá? Então, eu acabei de criar um token pelo JWT, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o processo de validação desse token, tá? Como que a gente faz isso? Então, por enquanto aqui eu não preciso mais mexer aqui na minha controller. Por enquanto também não vou mexer aqui no meu middleware. Agora eu vou mexer no meu arquivo raiz aqui, que é o meu app.js, tá? Esse app.js é onde eu tenho as minhas rotas, né, aqui do meu projeto. Só que o que acontece? Eu vou ter que criar, tá,
eu não vou conseguir implementar a autenticidade do token aqui dentro das minhas rotas, né? Eu não vou conseguir receber o token aqui e fazer a validação. Até porque se eu fizer isso, né, suponhamos que eu tivesse aqui 20 rotas aqui, né, 20 endpoints, eu teria que escrever 20 vezes aqui o recebimento desse token. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma const aqui nesse arquivo, tá? Essa const eu vou chamar ela de validate JWT. Deixa eu só ver se não vai confundir com o que eu criar aqui, vai confundir. Deixa eu criar um outro nome, vou criar um verify, pronto, verify JWT, tá? Beleza. Aqui vai ser uma função assíncrona, tá? Abre, fecha, abre, fecha. Beleza. Bom, o que essa função vai fazer aqui, né? Qual que é o objetivo dela? Então ela vai receber o token encaminhado nas requisições e solicitar a validação, tá? Então essa função aqui, ó, ela vai ser responsável por isso. Eu poderia colocar essa função dentro do meu middleware? Não seria recomendado, tá? O ideal é que ela fique aqui dentro, junto com o app, tá? Para poder facilitar a integração do middleware com essa função. Senão, pode dar algum problema aí para vocês, tá? Então eu vou deixar ela aqui. Aqui, ó, ela vai, obviamente, ter um request, um response, e eu vou precisar do next aqui, tá? Lembrando, né, o request é para eu receber dados, né, das minhas requisições, o response é o retorno desses dados, e esse next aqui ele vai ser importante para a gente poder dizer se o token for verdadeiro, para que eu prossiga com a requisição. Caso contrário, eu vou parar a requisição, tá? Então vai ser importante eu trabalhar com esse next aqui, tá? Para quem não conhece também, vale a pena dar uma olhadinha na documentação aqui do Express, né? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Mas eu não vou focar aqui nesse ponto aqui agora. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada de token. E aí eu vou receber essa requisição. O que acontece, pessoal? Para eu receber essa requisição, eu vou utilizar o request. Quando a gente usa um token, a gente geralmente encaminha ele não no body, mas a gente encaminha ele no header da requisição. Então eu vou receber pelo método headers. Faltou um Szinho aqui. Pelo método headers. E aí como que a gente encaminha esse token, tá? Geralmente a gente utiliza essa propriedade aqui, que é o x-axis com 2 s's token, tá? Então, geralmente é assim. Esse headers, pessoal, é o que vocês vão encaminhar lá na requisição do Postman, né? Ou na requisição do front-end, né? Quando vocês forem consumir aqui o back-end que a gente está implementando, tá ok? Só para vocês entenderem, ó, essa chave aqui, ó, a gente configura ela aqui. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho dois endpoints aqui, ó. Um de autenticar, que é esse que a gente estava testando, e eu tenho um de listar. Esse do listar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: dentro do header da mensagem, eu vou criar um x-axis token. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o token que eu recebi. Ó,
É claro que esse token provavelmente já expirou, mas é só para vocês terem uma percepção da onde que a gente coloca isso daqui na requisição aqui no Postman. Tá? Para quem for consumir o nosso back-end, vai ter que passar no header da requisição. Aí se vocês forem usar JavaScript, se vocês forem usar Android, Kotlin, não sei como que vocês utilizam, aí vocês têm que ver como passar no header um token para requisição, tá? Beleza, a gente não vai conseguir testar ainda porque ainda não está funcionando, mas só para vocês entenderem da onde vai vir o token. Então, lá no header, eu criei uma propriedade xAccessToken que eu vou receber esse token. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou chamar o meu middleware, que é aquela função lá que a gente criou, né? O require. Tá? Como eu estou aqui na raiz, né? Middleware barra middleware.jwt, que foi o que a gente criou agora há pouco, tá? Então, deixa eu colocar aqui alguns comentários. Recebe o token encaminhado no header da requisição. Aqui, import da biblioteca para validação do token, tá? Eu só vou inverter porque eu geralmente gosto de fazer os imports no início, tá? Para deixar um código mais organizado. E aí depois vem as minhas variáveis aqui. Legal. O que vai acontecer aqui, pessoal? Agora, facinho. Então eu vou criar aqui uma const, vou chamar ela de autenticidade do token, pode ser qualquer nome, tá? E aí o que eu vou fazer? Deixa eu dar um await aqui, porque é uma função assíncrona. Eu vou chamar jwt.validate, que é aquela função que nós criamos lá no nosso middleware. E o que essa função precisa? Ela precisa do token que eu recebi aqui pelo header. Tá aqui, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Facinho. Se a autenticidade do token for verdadeira, então next, ou seja, continua a requisição. Caso contrário, se o token não for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return e vou dar um response aqui dentro. Response.status. Geralmente, quando a gente tem um problema de validação, a gente manda um 401, né? Ou seja, ele não está autorizado, tá? E aí eu vou dar um end, que é para ele acabar com a minha aplicação, para ele matar a minha requisição, porque ele não vai fazer mais nada, tá? Só para a gente verificar, né, o status code, só para ver se é esse mesmo, status code rest. Vamos ver se é o 401 mesmo, né? Cadê? 300, olha lá, 401 não autorizado. Então, se alguém tentar fazer uma requisição e o token não for verdadeiro, ele retorna que não está autorizado, tá? Então, é justamente isso daqui. Deixando aqui o comentário. Valida a autenticidade do token. E aqui, verifica se a requisição poderá continuar ou se será encerrada, tá? Beleza, basicamente é isso. O que a gente faz, pessoal, com essa função aqui, ó? Olha que legal. Como ela é um middleware, eu posso fazer o seguinte. No meu endpoint, onde eu listo os registros, eu faço o seguinte, ó. Olha onde que eu vou passar
esse cara? Eu vou passar ele na assinatura do meu endpoint, né, junto com cores e outras coisas que eu passo. Ou seja, eu não preciso mexer na programação aqui interna, né? Eu não preciso criar um if, não preciso chamar a função. Eu vou passar ela como se fosse um middleware do meu projeto. Então, assim como cores, né, que também é um middleware que a gente tem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai cair para essa função, aí ele vai receber aqui o request, né, o response, tudo bonitinho, importa o nosso arquivo, recebe o token encaminhado no header, faz a validação para ver se esse token tem autenticidade. Se for válido, ele continua a requisição. Caso contrário, ele me retorna um 401, tá? Beleza, eu vou salvar. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu ainda não atualizei o meu projeto. Então, no meu Postman, eu passando ou não um token, ó, ele tá trazendo. Se eu pegar esse token aqui e apagar ele, deixa eu até desabilitar, ó. Se eu desabilitar, ele continua trazendo. Por quê? Porque eu não atualizei ainda o meu projeto. Agora eu vou fazer uma atualização. Deixa eu dar um clear aqui e eu vou rodar o app novamente. Então olha só que interessante. Vamos ver se a gente não errou em nada. Vou fazer a mesma requisição. Ó, já retornou 401. Porque nem o token eu encaminhei. Eu vou tentar encaminhar esse token. Esse token, pessoal, ele foi gerado há 10 minutos atrás, então ele não pode mais estar funcionando. Ó, também não está autorizado, tá? O que a gente vai fazer? Vamos autenticar o usuário novamente, tá? Então, autentiquei. Lembrando que o meu token ele é válido por 60 segundos. Vou pegar esse token e vou mandar ele aqui na minha requisição. Se eu mandar agora, opa, ele ainda deu como não autorizado. Deixa eu ver se eu copiei certinho, né? Sim, copiei. Deixa eu apagar aqui. Colar aqui novamente. Ainda deu não autorizado. Agora a gente precisa dar uma olhadinha aqui e ver se tem alguma coisinha que nós não fizemos. Então vamos lá. Deixa eu, antes de mais nada, deixa eu verificar se essa função aqui ela tá caindo aqui e eu tô recebendo o token. Deixa eu só ver se eu escrevi certo. X access token. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu dar um console log. Console log do token. Até pra gente saber se o token ele tá chegando aqui para nós. Vamos ver. Sim, tá chegando. O token que eu mandei chegou. Legal. Então aí eu pego esse token, mando aqui para validação. Deixa eu ver se a gente não errou nada lá no middleware. Recebo o token. Tá. Deixa eu dar um console log aqui nessa variável de erro. Só para ver se ela realmente está retornando que true ou false, né? Ou se ela está retornando alguma outra coisa e eu fiz alguma coisinha errada aqui. Vamos ver. Ah tá, aqui ele está falando que o token está expirado. E de fato está expirado. É que na verdade, eu acredito que esse cara aqui ele não retorna pra gente. Talvez um true ou false. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa
Deixa eu tirar essa mensagem daqui. Vou fazer aqui diferente, tá? Tô fazendo um ajuste aqui só para ver status. Só que tem que dar um let aqui. Let status. Status igual a false. Beleza. E aí, se ele retornar alguma coisa no erro, ele tem que retornar falso, e caso contrário, ele tem que retornar verdadeiro. Beleza. Deixa eu ver se isso daqui resolve o nosso pequeno problema. Então, vamos lá. O token está expirado. Beleza, ele retornou não autorizado, tá? Ó, engraçado, interessante que assim, ó, quando que o token foi expirado, ó, tá vendo? Então ele mostra aqui, ó, data e hora de expiração do token, tá? Agora é lógico que eu vou fazer uma requisição completa. Então deixa eu fazer uma validação de novo. Pegar um token válido e eu vou mandar esse token agora na requisição. Beleza. Mandei. Continua como não autorizado. Retornou nulo agora. Então, pera aí. Então, vamos lá. Se ele retornar diferente de nulo, deixa eu ver se agora ele vai. Claro que ele vai dar não autorizado, até porque o token não... Parei aqui a aplicação, autenticar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não, continua como não autorizado. Tem alguma coisa aqui que não está coerente. Deixa eu só ver mais uma coisa. Vou fazer uma alteração aqui no token. E só cuspir o token aqui. Teoricamente, deixa eu verificar aqui nesse console log que ele tá vindo pra cá, né? Acho que tem que colocar, deixa eu ver. Tá certo. Deixa eu ver o que ele tá trazendo aqui.
ver o que está voltando. Então, deixa eu verificar aqui que ele retornou nulo. Então, possivelmente o problema deve estar aqui no validate. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu deixar aqui a variável. Aqui ele recebe o token. Beleza, ele encaminha. Ele retorna aqui, ele está retornando o erro. Aqui eu fiz aqui uma mudança. Tá, deixa eu tirar aqui. Acho que eu já sei o que é. Esse return aqui, acho que eu coloquei no lugar errado. Esse return, pessoal, ó, tenho quase que certeza que é isso, tá? Eu tinha colocado ele dentro do callback. Aqui, ó. Né? E não é o callback que vai fazer o return. Na verdade, é a const validate que faz o return. Então, ele tem que ficar aqui fora. Então, vamos ver se é isso daqui. Deixa eu dar um Ctrl+C aqui para parar a minha aplicação. E vamos rodar de novo. Beleza. Então, vamos lá. Ó. De novo aqui, vamos fazer o processo aqui do zero. Vou fazer a autenticação. Beleza, a autenticação a gente já sabia que estava ok. Vou pegar esse token aqui. E aí eu vou colocar ele aqui agora. Ó. Deixa eu apagar esse token antigo. E aí eu vou colocar essa requisição. Opa, beleza. Acho que era isso mesmo. Então, esse return aqui, galera, tira ele dentro da função de callback, por gentileza, né? E aí coloca ele dentro da function validate. Né? A function validate não estava retornando nada, por isso que estava dando undefined, né? Aqui no terminal. Então, legal, ó, percebam o seguinte, que agora eu estou fazendo a minha requisição para listar todos os alunos e está funcionando. Mas, se eu desativar o token, ó lá, agora ele já me traz como não autorizado. Se eu ativar o token, aí ele vai me trazer, tá? E detalhe, a gente configurou o token para ele expirar em 60 segundos. Então, né, vamos ver se dentro desses 60 segundos, ó, qualquer requisição que eu tentar fazer, ó, já expirou. Então agora a requisição para essa rota já não tem mais autorização, porque já passou 60 segundos. Então, ó, já não consigo mais trazer os dados aqui dos alunos. Se eu quiser, eu vou ter que me autenticar de novo, ou seja, aí imaginando que fosse uma aplicação completa, eu teria que sair da minha aplicação, voltar para o login, fazer a autenticação novamente, ó. Aí ele sim vai retornar um novo token, e com esse novo token, se eu colocar ele aqui e eu encaminhar a minha requisição, agora ele volta a trazer os dados. E outra coisa, qualquer alteração que eu fizer no token, por exemplo, vou colocar um 7 aqui na frente, ó, já é não autorizado, tá? Porque o token já não está batendo. Então, isso daqui é a implementação do JWT, ó. Enquanto o meu token for válido, né, tanto pelo tempo como na autenticidade dele, eu consigo fazer as requisições na minha rota. A partir do momento que esse token expirar, né, ou ele não for mais válido, eu vou perder o sincronismo aqui com a minha rota, tá? Então isso daqui, pessoal, é o JWT, que é o JSON Web Token, que a gente pode estar utilizando dentro dos projetos, dentro das aplicações aí de vocês, tá ok? A gente implementou aqui o código é pequeno, né? Não é um código tão grande, são basicamente duas funçõezinhas dentro do middleware e uma funçãozinha fora,
mas é lógico que na hora dos debugs sempre dá alguns detalhezinhos, ó. Já passou 60 segundos, então esse token já não é mais válido, ele já está retornando um 401 aqui pra gente, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham curtido. Vale a pena implementar o JWT em qualquer aplicação que vocês façam, porque hoje é o que a gente utiliza, é o que o mercado de trabalho utiliza dentro dos projetos de back-end aí que a gente vem a estar desenvolvendo, tá ok? Bom, então a gente vai ficando por aqui e aí a gente se encontra depois num outro vídeo, novas informações, novos conteúdos bem legais aí para vocês, tá ok? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.